Pessoal, muito boa tarde. Hoje estamos no dia 6 de fevereiro. Desculpa aí o meu delay aí para dizer a data. Mas, na verdade, eu estou aqui hoje para dizer para vocês o seguinte: 6 de fevereiro. Se você pretende viajar com a Blue Dreams para a Europa, chegou o momento de a gente começar a conversar. Eu vou te explicar o porquê. Porque os prazos ideais para você conseguir uma viagem tranquila e sossegada começam sempre a partir do segunda quinzena de maio e vai até a segunda quinzena de outubro. A primeira quinzena, a segunda quinzena de maio, você vai encontrar ainda algumas dificuldades com relação a alguns percursos. Entendeu? Porque ainda você vai encontrar muita neve, principalmente nos lugares mais altos, e então vai criar dificuldade. E a segunda quinzena de outubro começa a chover muito. E também nos pontos acima de 1.200 metros, eles podem chegar a nevar. Então, o período ideal, assim, o creme de la creme, seria de junho até o final de setembro. Mas vocês têm que entender o seguinte: o mundo inteiro quer viajar nessa época para a Europa. E principalmente aqui, a gente trata de roteiros de moto, né? Que podem ser adaptados também para quem queira viajar de carro. Isso não é o menor problema, tá ok? Mas a gente procura, com a minha experiência aí de 45 países percorridos de moto, e sempre eu traçando os meus roteiros, eu sempre com a minha liberdade, eu ia onde eu queria, fazia o que eu queria, nunca preso a nenhum grupo desses de excursão de moto, porque eu tive uma experiência chata com relação a isso, apesar da organização ter sido maravilhosa, mas vocês imaginem, eu estava num grupo de 12 motociclistas e cada parada era uma eternidade para pôr gasolina, para tomar um café, para descansar. Então, realmente, ele tira do foco, né, da gente, da viagem que a gente quer conhecer, quer encontrar novas culturas, novas coisas, novas comidas. Então, fica realmente complicado. Então, o que eu bolei? Eu bolei um roteiro extremamente seguro, baseado na minha experiência, para lugares onde esses grupos não vão, entendeu? E você pode viajar tranquilamente com um amigo seu, né, com uma garupa, ah, dividir o roteiro entre os dois, né? Que eu aconselho, sabe, gente, é viajar no máximo com duas pessoas. Essa de viajar com três, quatro, desculpa, vocês vão criar problemas para vocês durante a viagem. Experiência minha nesses últimos 20 e poucos anos que eu ando de moto pela Europa. Eu baseei todo o meu roteiro, toda a minha viagem, todas as minhas viagens, eu comecei baseando num livro chamado uh, A Journey in the Alps. É um livro de um americano que se apaixonou pelos Alpes, motociclista, e que percorreu a maioria dos passos, né, dos Alpes durante as suas viagens. Então, eu, no início, tomei como base o livro dele e percorri a maioria dos passos que vocês possam imaginar entre Itália, França, Suíça, Áustria, Alemanha, né? E esses Alpes aí dessa região eu praticamente conheci quase que todos. Então, por que não compartilhar essa minha experiência com vocês de uma maneira segura, bastante
focada a conhecer lugares diferentes, estradas cênicas maravilhosas, tanto que eu uso diversos aplicativos para criar essas viagens, né? Não uso só o Google Maps, coisas desse tipo, uso diversos aplicativos. Uso o Sigic, uso o do Michelin, né? Que são aplicativos muito mais voltados para esses passeios na Europa. Então, aqui hoje, por exemplo, eu vou pegar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, de uma rota que eu acho assim a rota inicial daquele cara que quer começar a viajar de moto para a Itália, que é um lugar maravilhoso, tranquilo e fora das agitações. Então, esse meu percurso, esse meu primeiro percurso, é um percurso que você leva uma semana, 7 noites, tá? Onde você vai sair de Milão, vai percorrer os principais passos dos Alpes, né? Vai até Venécia. De Venécia, você tem que dar um pulinho a Pádua para visitar o Santo Antônio de Pádua, dar um pulinho em Verona, que também está ali do lado, descer até a Toscana, conhecer a linda região da Toscana, aquelas cidades maravilhosas como Volterra, San Gimignano, e outras ali que existem ali pela região, Todi, são várias cidadezinhas, passando por Florença, você tem que passar por Florença, obviamente, já que você está ali, e seguindo o seu percurso de volta, passando por Lucca, por Gênova e subindo de novo lá para Milão, para entregar a moto, ou o carro, se for o caso. Entendeu? Então, por exemplo, aqui ó, eu vou mostrar para vocês uma ideia de um percurso que eu bolei. Aqui tem uma casinha bem típica, né? Mas vamos começar com o nosso percurso aqui. Ó. Vamos lá. Então, olha, esse daqui é o percurso 1 do primeiro dia. É um percurso de 380 e poucos quilômetros, mas você vai levar o dia inteiro. Você vai sair de Milão, veja as diferenças. Você sai de Milão às 9 horas da manhã e você vai dormir em Bolzano, que está a mais ou menos 400 quilômetros de distância, mas você vai percorrer isso durante o dia inteiro, com paradas, com coisas magníficas, com piqueniques e um monte de coisa que a gente pode bolar nessa viagem para vocês. Então, aqui nessa viagem, você vai conhecer Milão, tá certo? Porque acho que vocês têm que realmente dar um passeio em Milão, né? Passar ali o calcanhar no touro ali, né? Que faz você voltar a Milão. Esse exemplo está lá na Galeria Vittorio Emanuele, super concorrido, até o rabo do touro ali, a parte traseira do touro ali está gasta, e todo mundo faz isso, tá certo? Então, é realmente um passeio super legal. Neste trecho que a gente está voltando aqui a mostrar para vocês, que vai de Milão a Bolzano, vocês vão pernoitar em Bolzano. Bolzano é uma cidade que está bem lá nos Alpes, mas para chegar a Bolzano, você vai passar por algum dos passos mais importantes da Itália, tá certo? Um dos passos icônicos é o Passo dello Stelvio, aonde você vai chegar lá e vai adquirir aqui, ó, o passaporte das Dolomitas. O que significa isso? Significa que cada passo que você passar, você vai passar lá numa lojinha, o cara vai te carimbar esse passaporte dizendo que você passou em tal passo, entendeu?
Então, tem vários passos para você passear ali nessa região, tem centenas de passos que a gente vai detalhar no nosso plano do dia a dia, tá certo? Então, o segundo dia, eu fiz aqui só até o segundo dia, para não ficar muito longo, a gente sai lá de Bolzano, tá certo? E vai até Venezia, mas não pela autoestrada, tá certo? Nós vamos visitar aqui, nós vamos passar pelas Dolomitas, nós vamos passar por diversos passos, né? Os passos mais interessantes que você vai encontrar, né? Você vai realizar toda a sua viagem, o seu piquenique, olha que maravilha. Você passa no supermercado, compra os seus frios, queijos, pães, senta ali e faz um belo de um piquenique na hora do almoço, para reservar a hora da janta para você jantar lá na cidade onde você vai dormir, tá certo? Então, nós temos, por exemplo, belíssimos lugares para conhecer. Aqui, por exemplo, era uma pousada, né, que ficava no Passo de Gávea. O que mais que nós temos aqui para mostrar para vocês? Aqui é um outro passo que nós passamos, pelo Passo Pordói. Muito interessante essa viagem pelo seguinte: no primeiro dia que nós vamos conversar, aqui, ó, a gente vai passar por um lugar que pouca gente conhece na Itália, que fica no meio, encravado no meio dos Alpes. Mas nós vamos passar por Stelvio, né? Stelvio é uma cidade italiana que fica nos Alpes, tá certo? Está nos Alpes, e é uma cidade de tax-free. Então, lá a gasolina é mais barato, compras, em geral, são muito mais baratas, porque não tem taxa, tá ok? Então, é um lugar interessantíssimo, encravado no meio dos vales. Stelvio cresceu muito nos últimos anos, é uma estação de esqui, inclusive, tem passeios magníficos para você fazer por tudo quanto é lugar que está ali. Vale muito a pena de você ir. Nesse trajeto que aqui a gente está fazendo, nós vamos passar por Bormio. Bormio é uma cidade da província de Sondrio, onde é muito famoso, sabe o quê? A bresaola. Bresaola lá é famosíssima, inclusive tem bresaola de cavalo. Tá? É muito tradicional esse tipo de coisa. Coisas que você não vai encontrar em viagens assim, daquelas que você tem 12 motociclistas, e aquele trajeto que você não pode desviar. Tá ok? Muito bem. No outro dia que você está lá em Bolzano, né, que você vai para Venezia, então, esse dia aqui, ó, aqui você vai passar pelas Dolomitas, que está nesta região. Aqui tem uma série de passos que você vai completar, e aí você vai descer para Venezia, a cidade maravilhosa da Itália, que não tem muito o que comentar, né? Você vai ter a oportunidade de, de conhecer a Piazza San Marco, né, que é um lugar bem bacana. E quando você sair ali aliás, em Venezia, eu aconselho a vocês, veja aqui, mais uma dica de quem viajou muito para essa região. Ao invés de vocês pernoitarem em Venezia, pernoitem em Mestre. Mestre é uma cidadezinha ao lado de Venezia, só que está no continente. E para você visitar Venezia, que os preços de hotéis são absurdamente altos, vocês pegam lá um vaporeto, que é uma espécie de uma circular, né, e que vai te levar a Venezia. Aí você passa o dia em Venezia, conheça a cidade, muito encantadora, muito bonita. No verão,
também adiantar, o cheiro não é dos mais agradáveis, entendeu? Mas é uma cidade que não se pode deixar de visitar. Ao sair de Venezia, quando você for em direção ao sul, em direção à Toscana, que é dentro desse planejamento que está aqui, você não pode deixar de passar em Pádua. Por quê? Pádua tem o túmulo, né? A tomba de Santo Antônio de Pádua, que o santo está lá, né? É um lugar muito sagrado, muito bonito, a igreja é espetacular. Em Pádua, vocês têm que procurar um restaurante que serve o tal do brasato, à vontade, né? Não é barato, mas é um prato típico da região, onde tem um carrinho de massas e um carrinho de carnes. E você vai se alimentar lá feito um, um maluco, entendeu? Então, gente, eu estou dando para vocês essas dicas todas, né, para a gente começar a conversar, para vocês baterem um papo, para a gente tentar entender o que vocês querem. Eu faço o planejamento completo da viagem, tá certo? A gente reserva hotéis, reserva as motos, damos sugestões de restaurantes, damos sugestões de hotéis, damos sugestões de passeio, damos sugestões de tudo. E a gente tem um serviço que é 24/7 através do WhatsApp, para prestar sempre uma consultoria para vocês durante a viagem. As motos, nós temos alguns acordos, né, com empresas que alugam moto na Itália, e todas essas motos são novas, têm seguro, então você viaja tranquilo, tá certo? É importante algumas dicas que a gente vai fornecer pessoalmente para vocês, tá certo? A gente tem, para montar esse roteiro, a gente normalmente tem, no mínimo, 2 reuniões online, e nós vamos ter uma reunião presencial quando eu entrego o material da viagem. O material da viagem compreende um book, onde a gente explica absolutamente tudo, procedimentos, comportamentos, como se comportar na estrada. E nesse encontro pessoal, a gente dá também dicas importantes de como viajar com motocicleta, tá bom? Ou com o carro também. Você pode usar esse mesmo roteiro com o carro. Eu garanto para vocês que vocês vão gastar a metade, no mínimo a metade, do que vocês gastariam contratando uma dessas empresas que participam de grupos aí, né? Promovem passeios de grupos, entendeu? E sem contar que o mais importante é a liberdade, né? Então eu peço para vocês, gente, nos acompanhem nas redes sociais, se inscrevam nos nossos canais, acompanhem aqui. Toda semana a gente vai dar uma dica. Eu vou continuar na semana próxima com este roteiro de 7 noites na Europa, na Itália, tá bom? E depois a gente vai partir para outros roteiros, né? Quer ir para a Noruega? Vamos embora. Quer ir para a Islândia? Vamos embora. Tá certo? A gente tem todos os roteiros na mão. Não se esqueçam, eu viajei em 45 países em 3 continentes: América, Europa e África. Tá? Os outros continentes eu não viajei de moto. Então, eu tenho uma vasta experiência de motociclismo, eu ando de moto há mais de 50 anos e estou aí para compartilhar com vocês a nossa experiência. Tá bom? Gente, muito obrigado e estamos aqui. Aqui no QR Code você entra diretamente no nosso site e também conversa conosco. Tá bom? Um grande abraço. Obrigado, gente. Até a próxima.